Nós vamos agora conversar com o matemático Jefferson Leite por Skype. Ele traz algumas informações para a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos aí. Nós conversamos com o Jefferson no final de semana e pedimos para ele fazer algumas análises sobre os casos confirmados, sobre as projeções aqui para o estado do Piauí. Jefferson, esse primeiro gráfico que a gente vai mostrar, eu queria que você explicasse, por favor, aos nossos telespectadores. A gente vai colocar no ar agora o primeiro gráfico que foi feito pelo Jefferson. Tá aí, Jefferson, você está vendo? Pode explicar para a gente, por favor? Eu ainda não estou vendo aqui pelo Skype, não. É o dado de casos previstos com casos confirmados, aquele que tem duas linhas, uma linha vermelha e uma linha... Ótimo. Nós fizemos uma análise baseada nas questões das notificações que nós temos aqui no Piauí. E, na verdade, a gente observa, assim como no Brasil todo, mas aqui em Teresina, a gente percebe que existe uma subnotificação da subnotificação, né? A gente consegue testar pouco. É isso que a gente consegue ver. Então, baseado no que vem acontecendo no mundo, baseado no que vem acontecendo a nível de Brasil e localmente, para os nossos vizinhos do estado do Maranhão e do Ceará, a gente tem uma influência muito grande desses dois estados também. Então, nós fizemos uma média, usamos algumas teorias matemáticas que vêm sendo usadas aí para estimativas de casos e observamos que, apesar de nós estarmos aí com 51 casos notificados, a gente acredita seriamente de que nós estamos com em torno aí de 400, 450 casos aqui em Teresina. Isso, por que as pessoas perguntam, como é que você pode afirmar a gente está aí nessa faixa entre 400 e 500 casos? Porque seria muita ingenuidade nossa, e isso matematicamente também comprovado, que o nosso vizinho Maranhão tem aí 500 casos, o Ceará tem a 1.700, o Piauí dificilmente teria esses 51 casos. Então nós fizemos algumas coisas de regressão não linear, que é uma ferramenta matemática muito usada em modelagem. Fizemos umas coisas também no sentido de trabalhar com a chamada lógica fuzzy, que é uma matemática que trata justamente disso, de dados imprecisos, para a gente poder tomar decisão, e chegamos nesse número aí. Quando você faz essa comparação, quer dizer o seguinte, que Maranhão e Ceará têm vamos dizer assim, um comportamento que são condizentes um com o outro, e que o Piauí, no caso, ficaria fora da curva, o que matematicamente não é explicável. Exatamente. O Piauí, em geral, ele tem um comportamento, em termos de números, muito semelhante ao Maranhão, principalmente. Ao Ceará, nem tanto, porque o Ceará tem uma influência muito grande, né, da questão hoteleira, eles têm a questão do turismo, tem um contato muito grande com países da Europa, principalmente, né? Esse ano que passou, Fortaleza tem um voo direto em conexão com Portugal, então realmente deve ter uma influência bem maior. Mas em se tratando de Piauí e Maranhão, os dados devem ser muito parecidos. E, inclusive, conversando com o prefeito, conversando com algumas pessoas também, prefeito Firmino Filho, conversando também com algumas pessoas do estado, a gente percebe que nós estamos testando pouco, né? A gente vê que o pessoal do interior do estado é testado muito pouco. Jefferson, a gente viu então o primeiro gráfico que o Jefferson preparou, ele que é matemático, né? Nós pedimos esse levantamento para ele. A matemática é uma ciência exata, né? Mas tem umas projeções aí que a gente vai fazendo. Você viu aí que então que o número de casos confirmados para a projeção dos números de casos reais é cerca de 10%. Então tem uma diferença aí realmente razoável comparando, inclusive, com o estado do Ceará, que é um estado que já modificou, inclusive, fechando a porta de entrada, porque é uma porta de entrada muito grande da Europa. O segundo gráfico que a gente está vendo, que o Jefferson preparou e ele vai explicar para a gente agora, é o percentual de mortes estimado e a previsão versus a realidade. Nós temos aí várias curvas. Jefferson, eu vi que você traçou nessa linha reta vermelha uma média, né, dos casos confirmados no Piauí, depois o que realmente vem acontecendo, depois numa linha reta azul mais embaixo você traçou uma média do percentual confirmado e aí vem também com o gráfico variando às vezes acima, às vezes na média, às vezes abaixo, e essa linha mais clara embaixo que é o percentual previsto. Explica pra gente, por favor. Bom, aí, na verdade, a gente tem duas situações. Uma é a questão do que seria, o que está acontecendo. De acordo com os casos confirmados, a gente tem, na verdade, uma percentagem de morte muito grande, o que, na verdade, não condiz muito com o que seria o Covid-19, né? O coronavírus, ele
mundialmente falando, ele tem uma taxa em menos de 1% até de mortalidade. A gente liga muito isso à questão do teste cedo, né? Faz um teste precoce. A Alemanha ela fez muito bem isso. Ela testou a população de forma massiva, muito rápido. Alguns países seguiram esse raciocínio. Quando você faz uma média mundial, você tem aí uma taxa de mortalidade, na verdade, considerável, bem pequena, o que não condiz, na verdade, com o que acontece no Piauí. O Piauí está com uma taxa aí nominal de quase 15% de mortes, o que na verdade deve ser em real, né? No próprio Brasil, quando você olha a nível de Brasil, nós temos uma taxa de mortalidade muito grande, que também deve ser por conta da subnotificação. Eu digo isso de certa forma com um grau de certeza, porque o próprio ministro da Saúde ele vem falando sobre isso, da questão que nós não estamos conseguindo testar todo mundo. O próprio estado de São Paulo tem mais de 23 mil testes ainda para sair o resultado. Então, por conta disso, nós tivemos que lançar mão de algumas ferramentas matemáticas para acreditar que, em geral, nós tenhamos aí uma taxa de mortalidade próxima de 2 a 3% a nível de Piauí. Ok. Baseado nesses dados é que nós temos a convicção de que o número de casos que nós temos notificados aqui em Teresina não condiz tanto assim com a realidade. Bom, e aí a gente tem essa linha lá embaixo, então, que é a previsão realmente de óbitos bem abaixo do que realmente está acontecendo, porque de acordo com o número de casos que nós temos, de óbitos, de casos confirmados e da letalidade dos casos confirmados, aí a gente colocando 51, né, para 7 óbitos, a gente tem um percentual de letalidade muito alto. E é isso que ele está tentando explicar para a gente de acordo com esse gráfico aqui, que o percentual deve ficar realmente bem mais baixo do que o que é, e não tão alto quanto está aparecendo. Agora eu queria, por favor, Jefferson, no próximo gráfico, que você explicasse rapidamente e de acordo com os números que você coloca, que por causa do nosso tempo, qual é a sua projeção? Pois não. Então, esse na verdade é o gráfico mais importante, é aquele que tenta subsidiar as nossas ações perante a prefeitura, perante o governo. Nós temos uma expectativa, claro, essa primeira aí, que eu ainda não tenho a imagem aqui, mas a primeira que nós temos aí é uma expectativa de número de casos caso a gente não tivesse nenhum tratamento da doença. Por exemplo, nós não tenhamos a questão do isolamento social, que para a gente acredita ser a melhor medida, né, que a gente deva tomar nesse momento. Então, se não acontecesse a questão do isolamento social, Teresina chegaria muito próximo dos 10 mil casos até o dia 17 de maio, que é essa a nossa previsão, né, entre o dia 15 e entre o dia 19 de maio, onde a gente vai ter a maior taxa de crescimento. Só que nós tivemos realmente essa questão de isolamento social bem cedo, acredito eu, a nível de Piauí. Portanto, nós temos aí esses outros 3 gráficos. Esses outros 3 gráficos, ele trata justamente do isolamento social a níveis de 55%, 60% e 70% respectivamente, lembrando que 70% seria o recomendado. Nós estamos aí nesse azul mais claro, então a nossa previsão aqui para o dia 17 de maio, a gente tenha por volta de 3.500, 3.800 casos aqui. Ou seja, resumindo o que o Jefferson, que é matemático, fez aqui nesse estudo para a gente estar ajudando a prefeitura também, se não houvesse o isolamento social da forma como está sendo feito, nós teremos até fechamento da primeira quinzena de maio, cerca de 10 mil novos casos, com o isolamento sendo mantido nessa faixa e chegando até os ideais 70%, a gente pode ter bem menos, 3 mil e poucos casos. É isso, Jefferson? Exatamente. Se a gente conseguir aumentar um pouco a questão... Só uma questão. Essa projeção que você faz não é levando em conta os casos, mas levando em conta a proporcionalidade da população, certo? Claro, isso. Exato. Tá bom, Jefferson. Obrigada, viu, por ter feito esse trabalho para a gente. Você quer concluir dizendo alguma coisa? Não, a conclusão é justamente essa. A gente deve estar nessa faixa aí de 2.000 a 3.500 casos. É claro que nem todos vão precisar de leitos, né? Mas se você for pegar o que é a média hoje em dia, nós vamos ter 15% disso. 15% disso a gente aí tem uma dificuldade, porque a gente não tem só o Covid, a gente tem outras doenças que a gente deve estar olhando e tendo cuidado. Isso mesmo, Jefferson. Muito obrigada, tá? Um bom dia para você.